Esse aqui é o guia do âmbar cinzento. Então hoje a gente vai ver 5 matérias-primas que elas dão notas de âmbar cinzento, âmbar gris. E são notas amplamente utilizadas, elas também são notas que muitas delas têm um efeito funcional além do cheiro, tá? Então são moléculas, algumas delas famosas, outras pouco conhecidas, e hoje a gente vai conhecer elas a fundo. E eu também vou contar para vocês a dica sobre o lugar mais barato para comprar Ambroxan. Tudo isso nesse vídeo, então vamos embora. Eu sou Vitor do canal Perfumologos, canal sobre criação de perfumes autorais, sobre essa jornada de se tornar um perfumista autodidata. Então, se você também está interessado em aprender sobre criar perfume, sobre criar acordes, então vamos embora. E hoje a gente vai falar sobre esses 5 químicos aromáticos que eles vão dar notas de âmbar cinzento, de âmbar gris, tá? O primeiro e mais famoso que a gente vai conhecer aqui hoje é o Ambrofix. Ambrofix, que na verdade é também chamado de Ambroxan. O que acontece que às vezes tem diferentes nomenclaturas é o fabricante, né? Então, Ambrofix, ele é fabricado pela Givaudan, tá? Ele é o Ambroxan feito pela Givaudan, que é uma casa aí que faz matérias-primas, que é amplamente conhecida, muito famosa, e esse aqui é o deles, tá? É uma matéria-prima super ultra utilizada em diversos perfumes, seja masculinos, femininos. Às vezes é usado em quantidades maiores, de 1%, 5%, 10% do perfume, e às vezes em quantidades menores, em traços como 0,5, e aí ele funciona mais ali como algo funcional para dar mais longevidade para o perfume, já que em outros casos ele vai realmente fazer parte do acorde, do cheiro do perfume. Geralmente fragrâncias mais masculinas, ele faz parte realmente ali do cheiro mesmo do perfume, tá? Eu tô aqui também com o Ambroxan da Flavorist, tá? Eu ainda tô esperando o Fabrício me mostrar, me responder qual é o fabricante exatamente. Ele me falou que é da Firmenich, tá? Esse Ambroxan deles. Eu só estou tentando descobrir com ele qual dos isômeros, né, qual proporção de isômeros tem, porque tem uma diferença, né? Existe o Ambrofix, que ele é uma proporção específica da molécula, né, do Ambroxan, que eu não sou um grande sabedor, né? Mas é o levorrágico, levo não sei o quê. E existe o Ambrox DL, que são os 2 isômeros dessa molécula. É como se fosse uma luva da mão direita ou uma luva da mão esquerda, né? Então existe o Ambroxan, que é a molécula para um lado, e o Ambroxan, que é a molécula para o outro. E existe uma molécula que junta os dois, que é o Ambrox DL, que é o mesmo do que o Cetalox, eu acho, e é o mesmo também do que o Amber Eder, que eu também tenho aqui. Em resumo, são todas meio que as moléculas muito parecidas, com a diferença de que uma fabricante vai botar só um tipo específico, que é um isômero específico da molécula, outro fabricante vai botar uma mistura dos isômeros da molécula, tá? E também o método de fabricação pode gerar um efeito diferente de cheiro, e eu vou justamente comparar esses efeitos aqui agora com vocês, beleza? Vamos começar então comparando os 2 Ambroxans. O Ambroxan da Flavorist com o Ambrofix do Perfumístico, que eu comprei no Perfumístico, que ele é da Givaudan, enquanto que o da Flavorist é o Ambroxan da Firmenich, beleza? Então eu vou fazer uma diluição, porque eu não fiz ainda a diluição desse da Flavorist, então eu vou fazer uma diluição rapidinha dele aqui no becker de vidro. Eu já tenho aqui o do Márcio, né, que é o Ambrofix mesmo, e aí eu vou voltar para você já já para a gente comparar os dois. Gente, eu estava editando aqui o vídeo, tá? E eu queria dar uma dica para vocês, tá? Sobre diluição. Eu prefiro sempre comprar minhas matérias-primas puras. Eu nunca gosto de comprar elas já diluídas. Então, por exemplo, no perfumístico, a gente tem Ambroxan já diluído em DPG, em dietilftalato, etc.
Eu, pessoalmente, Vitor, prefiro comprar eles puros e eu mesmo fazer a minha diluição. Porque assim eu tenho um controle melhor do que eu tenho de produto, certo? Tenho um controle melhor também do que eu vou usar, né? Enfim, em resumo, eu sempre prefiro pegar ele puro, tá? Só tem um porém. O Ambroxan no álcool puro e algumas matérias-primas que são em pó, quando você vai diluir, pode ser que a 10% ele cristalize. Então, por exemplo, esse Amber Ed eu deixei cair um pouquinho sem querer agora e ele cristalizou. Então, não sei se dá para ver no vídeo, mas ele secou o álcool e ficou cristais, porque tinha muito pó diluído, estava 10% e acabou que foi muito, né, para o Ambroxan. Então, em resumo, só quero deixar essa dica, tá? Eu acho que vocês podem diluir a 1% ou a 5% sem ter problemas para diluir. Talvez a 10% vocês podem ter problema na diluição. Pode ser até que ele precipite, que ele fique turvo ou que fique com um pozinho embaixo. Depende muito também do local que você mora, a pressão atmosférica, a temperatura média da sua região, da sua cidade. Isso tudo vai alterar o potencial de solubilização em álcool de cada molécula, tá? Então, fiquem de olho nisso. Se vocês tiverem problema com diluição, é só diluir mais. Então, tipo, se você fez 10% e cristalizou ou ficou com sedimentação, você pode aumentar a quantidade de álcool para virar uma diluição a 5%, e aí talvez ele não tenha problema. A 1% eu tenho certeza que você não vai ter problema, né? A 10% nem sempre. A 10% pode ser que você tenha problema, beleza? É isso aí, então, bom vídeo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui uma diluição, não ficou a 10%, né? Acabou ficando um pouquinho mais diluído, mas não tem problema, vai servir aqui para a gente fazer uma comparação. Vamos começar então pelo Ambrofix, tá? Que esse aqui eu já conheço bem. Cara, o cheiro do Ambrofix é maravilhoso. Ele é um cheiro extremamente complexo e único. Ele realmente é muito belo. Ele vai ter essa nuance que, cara, é indescritível. Ele lembra alguma coisa daquela coisa de desodorante, não sei nem explicar, mas ele é muito difusivo, ele é levemente floral, marinho, tem algo de mineral, mas também é bastante limpo. E, cara, realmente é difícil de escrever, tá? Mas é isso, é uma matéria-prima muito rica, muito cheia de nuances, e realmente é muito bom. Agora vamos para o Ambroxan. Então eu acabei de analisar o Ambrofix, vamos ver agora o Ambroxan da Flavors. Pessoal, de cara eu já percebo uma diferença bem clara para mim, tá? Ele vai trazer uma nuance mais pro lado amadeirado, ambarado, do que pro lado do âmbar gris puro, né? Esse âmbar gris mais marinho, mais cinza mesmo, que é mais único, mais desodorante, né? Então esse aqui não, o Ambroxan, que vende no Flavors, eu ainda vou confirmar, eu acho que eu vou botar na descrição, se eu já tiver essa informação quando eu lançar o vídeo, mas eu acho que ele está mais pro lado um pouco mais amadeirado e também um pouco mais pro lado do âmbar gris natural, certo? Eu não sei exatamente por quê, mas ele tem uma qualidade um pouco mais almiscarada, sabe? Super confortável, um pouco mais amadeirado, bem aveludado. Bem interessante. Realmente são notas que, no meu olfato, são notas diferentes. Eu não sei como é que eles vão se encaixar no acorde, se eles vão gerar realmente efeitos diferentes. Mas eles puros, eles estão diferentes, tá? Bem diferentes. Bem interessante isso. Vamos agora ver o Amber Eder. Esse Amber Eder aqui dizem ser sinônimo do Ambrox DL e do Cetalox, né? Então, teoricamente, são similares. Vamos ver. Então, pessoal, é bem curioso porque o Amber Eder
ele é bem menos difusivo, tanto do que o Ambrofix, quanto do que o Ambroxan. Mais uma vez, estou falando Ambroxan, mas pode ser que seja outra matéria-prima semelhante. Então, dá uma olhada na descrição, tá? Mas esse Amber Eder, eu sei que é Amber Eder, ele é bem menos difusivo e ele tem a faceta limpa do Ambroxan, só que ele realmente é menos difusivo, ele é mais uma nota de base. Mas ele continua trazendo esse lado limpo, marinho. Eu acho que ele é mais salgado do que o Ambrofix normal, um pouco mais amadeirado, só que é um amadeirado mais escuro e mineral. Enquanto que o do Flavorist, ele é mais amadeirado madeira e mais amadeirado aveludado, né? Então eu diria que assim, o do Flavorist, ele tá mais próximo do Easy Super, que tem um lado aveludado, amadeirado, ambarado, só que ele tem a faceta também a faceta marinha e a faceta de âmbar cinzento, só que mais animálico. Eu acho que ele é mais próximo do que seria o âmbar gris natural, e ele é menos difusivo. O Ambrofix, ele é bem difusivo, bem limpo, enfim, e bem âmbar cinzento. É como se ele fosse mais pro meio. Então tem aqui o amadeirado, o Ambrofix ele é mais no meio, ele é mais isso, ele é mais sozinho, um cheiro único, e o Amber Eder ele já vai mais para um outro lado, que ele é mais um pouco mais mineral, marinho, e um pouco menos difusivo, mais de base, enquanto que o da Flavors ele é mais difusivo e ele é mais amadeirado, né? Muito curioso essa distinção. O da Flavors, inclusive, ele é em pó, os três são em pó, né? O Amber Eder ele é mais cristal, já o da Flavors ele tem tipo umas bolinhas de pó juntas assim, e o Ambroxan ele era um pó bem fino, né? O Ambrofix, melhor dizendo, ele era um pó bem fino. Então, curioso, né? Interessante como um material que teoricamente é a mesma matéria-prima, ele vai ter nuances bem diferentes mesmo. Eu não sei nem como é que eu vou fazer para explorar todos esses materiais aqui, mas eu achei bem legal. Bom, agora, pessoal, eu vou falar de uma outra matéria-prima que ela vai trazer uma nuance totalmente diferente do Ambroxan, Ambrofix e do Amber Eder, que é o Amberwood F. Mesmo em pequenas quantidades, você vai notar ele. Ele é relativamente único, né? Então, ele vai trazer uma coisa mais mineral amadeirada, né? Mineral amadeirada, ambarada, mais pro lado do mineral mesmo. Tem um leve dulçor ali também envolvido. E é bastante difusivo, mas é um material super interessante, tá? Eu acho que ele vai na linha, é como se ele fosse entre o Ambrofix e o Cedramber, né? Que é um material madeira ambarado. Esse aqui é como se fosse um âmbar amadeirado, né? Então ele vai para a linha do Cedramber, só que ele é mais difusivo, mais mineral também, tem uma faceta mineral e levemente adocicada. Mas é um material muito interessante, Amberwood F, beleza? Vamos agora para o próximo, que é o Grisalva. Esse aqui é uma matéria-prima que eu não usei ele, porque eu tenho bem pouquinho dele, né? Eu tenho apenas uma amostra. E esse material, ele para mim é mais uma incógnita, né? Ele é um material que, para mim, é um pouco difícil de descrever ele, porque ele não é muito intenso, ele vai mais pro lado do almiscarado, o âmbar cinzento almiscarado, então ele é um pouco mais animálico, ele também é um pouco mais na linha do aveludado, então ele traz esse veludo que vem desse toque almiscarado, mas é uma nota bem inofensiva, para falar a verdade. Pelo menos assim, ele sozinho, ele não tem nenhum protagonismo, né? Ele não ressalta muito aos olhos. Mas é uma nota que falam muito
que ele traz uma nuance mais natural do âmbar cinzento de verdade, verdadeiro, que é a matéria-prima natural lá, da baleia cachalote, etc. Ele é o que traz mais essa nuance, é mais animálico, e ele é bem mais natural, de verdade, ele realmente traz uma nuance mais natural. É um material bem interessante também, mas eu não acho tão fácil de achar, e ele não é muito chamativo, né? Então, mas é uma matéria-prima interessante de se conhecer também. Beleza? E aqui, gente, eu tenho a última matéria-prima ambarada que eu queria trazer hoje, que é o ambrocenide, que é um pozinho, tá, em cristais. E aí eu quero mostrar para vocês, eu não vou assim botar na fita olfativa porque a minha diluição de ambrocenide, eu acabei perdendo ela, e aí eu não queria fazer outra diluição agora porque eu não tô querendo usar esse material, tá? Por quê? Eu vou cheirar só a tampinha. Na verdade eu tô... Assim, ele por si só ele já é muito forte. O ambrocenide ele é super forte. E o que é o ambrocenide, tá? Ele é uma matéria-prima ultra difusiva. Assim, você bota 0,1% no perfume e você vai sentir ele no ar. Então ele é muito difusivo. Um pouquinho dele já dá um efeito grande na fragrância. E eu também já ouvi, né, de pessoas que se você bota muito ambrocenide, o que acontece é que faz o efeito inverso. Você acaba parando de sentir ele, talvez por causa da fadiga olfativa, talvez porque com muito ambrocenide ele prenda mais e ele projete menos, que é bem curioso, né? Então isso acontece às vezes na perfumaria, esses efeitos interessantes, né? Então é isso. O ambrocenide ele tem um cheiro que ele é amadeirado, mas ele tem um lado bem de pó, é um lado de cedro, mas é uma coisa muito artificial e muito intensa, né? O ambrocenide. Então é uma matéria-prima que é difícil de usar, ela acaba dominando os acordes muito facilmente. E os perfumes modernos, principalmente os árabes, acabam tendo uma certa dose de ambrocenide. Então, até às vezes, cara, às vezes fica uma coisa que para quem está fazendo perfume, você pode, tipo assim, achar que o seu perfume está ficando parecido com vários outros que tem por aí. Várias vezes eu pego no ar ambrocenide em outras pessoas. É muito interessante. É uma matéria-prima que se você é novo na perfumaria, você não vai perceber facilmente, né? Mas uma vez que você conhece, às vezes você passa por alguém na rua e você sente de cara ambrocenide. Você pega no ar. É muito interessante isso. Então tem muito perfume hoje em dia que tem ambrocenide. E o que eu não acho interessante é porque acaba que o seu perfume vai parecer um monte de outros perfumes e vai ser uma nota que vai saltar no perfume sozinha. Então por isso eu acabo não usando tanto o ambrocenide. Eu acabo deixando ele um pouco de lado. Mas se você souber utilizar bem, ele pode dar uma projeção, fixação, pode realmente dar uma longevidade para o perfume também. Então é uma matéria-prima legal de conhecer e testar, beleza? E essas são as matérias-primas de âmbar gris que eu queria trazer hoje. Nos próximos vídeos a gente vai conhecer matérias-primas de sândalo, matérias-primas doces e outras matérias-primas que eu quero trazer para vocês. Então se você também está interessado em saber mais sobre matérias-primas para perfumaria, para criação de perfumes, se inscreve aqui no canal e também entra aqui no nosso canal, nosso grupo no WhatsApp, que lá a gente troca ideia, a gente troca indicações de fornecedores, indicações de materiais, de acordes. Então entra lá para a gente fazer essa troca legal na maior comunidade de perfumaria open source do Brasil, que é o grupo do Perfumologos. Tem mais de 300 pessoas aí já. Então vamos embora montar esse grupo aí. E beleza, gente? Valeu, obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.